E aí, pessoal? O Eduardo fez uma pergunta no canal sobre geometria analítica e mais especificamente sobre equação da reta. E ele queria saber o porquê, né, da forma segmentária de uma equação de reta. Então, Eduardo, preparei um vídeo para você explicando a ideia do porquê da equação da reta na forma segmentária, tá? Então, dá uma olhadinha lá no que eu preparei para você. Vamos lá? De olho na telinha. Geometria analítica, equação da reta, forma segmentária. Eduardo, vamos começar da seguinte forma. Dada a equação da reta 2x mais y menos 4 igual a zero, tá? Vale a pena salientar, Eduardo, que toda equação do primeiro grau, o expoente de x e de y é 1, então é do primeiro grau. Toda equação do primeiro grau, a representação gráfica dela é uma reta, tá bom? Sempre. Bom, da forma como eu escrevi aqui, Eduardo, né? 2x mais y menos 4 igual a zero. Isso representa a equação de uma reta na forma geral, tá? Então, toda vez que for igual a zero, é forma geral, ok? Bom, se eu pedisse, Eduardo, para você nessa equação da reta na forma geral, isolar o y, então tudo que o 2x e o menos 4, que está no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro fazendo a operação inversa. Daí isolo o y. Então, olha lá, isolei o y. Menos 2x igual, né? Y igual a menos 2x mais 4. Quando você faz isso, Eduardo, isolando o y, você escreveu a equação da reta na forma reduzida, né? É o nome que recebe. Muito bem. Agora, Eduardo, eu vou pedir para você fazer o seguinte. Representar geometricamente essa equação. Bom, como é a equação de uma reta, então a representação vai ser uma reta. Eu vou representar aonde? No sistema de coordenadas cartesianas, tá? Uma dica, toda vez que você for fazer a representação gráfica de uma reta, basta você achar dois pontos. Sim, porque por dois pontos distintos passa uma única reta, tá bom? Então, 2 pontos é o suficiente. Ah, Bara, eu quero colocar mais pontos. Ok, coloque. Não vai precisar. Mas, tá? Então, para isso, eu vou montar uma tabelinha. Tá? Então, olha lá, tabelinha. Ah, bom, claro. Vou representar no sistema de coordenadas cartesianas, x e y. Tá? Então, tabelinha. Olha lá, primeiro você chuta para x 0. Uma maneira fácil de fazer a conta. Vai na forma reduzida, onde tiver x, coloca 0. Aí você descobre que o y vale 4. E depois você chuta para y igual a 0. É uma maneira rápida de fazer, Eduardo. Substitua no lugar do y o 0, isola o x, e você descobre que o x vale 2. Então, o que você acabou de encontrar aí? Você acabou de encontrar pares ordenados. É o nome que recebe. Olha lá, se coloca entre parênteses, parece que são pares ordenados. E o que um par ordenado quer representar? Quer representar um ponto, que nós representamos através de uma letra maiúscula, chamada de A e B. Tá bom? Então, são os pares ordenados A e B, que querem representar pontos. Se você for representar no sistema de coordenadas cartesianas, Eduardo, vai ficar assim, o ponto A, 0 para x, 4 para y. Então, olha lá onde está o A. 0 para x, 4 para y, lá para cima. O B, 2 para x e 0 para y. Olha lá onde está o B, então. Tranquilo, Eduardo? Se você unir esses dois pontos, olha lá, você encontrou, então, a representação geométrica dessa reta. Tá bom? Tá aí. Muito bem. Vamos parar um pouquinho agora, Eduardo, e quero que você volte para a equação da reta na forma geral. Então, vou representar novamente aqui, ó, equação da reta na forma geral, tá bom? Vou pedir para você pegar aquele 4 que está subtraindo e passar para o outro membro fazendo a operação inversa, obviamente. Então, vai passar somando. Então, vai ficar 2x mais y igual a mais 4. Tranquilo? Bom, se eu fizer a mesma operação em ambos os membros, não vai alterar o sentido da igualdade. Então, eu vou dividir ambos os membros por 4. Veja, não vou alterar a igualdade porque estou fazendo a mesma operação em ambos os membros. Na hora que eu faço essa divisão, olha lá, dá para simplificar o 2 com 4. Isso aí vai resultar, então, portanto, em x sobre 2 mais y sobre 4 igual a 1. Muito bem. Eduardo, você notou que eu coloquei o x em verde? Até porque se você olhar no sistema de coordenadas cartesianas, o eixo x, eu coloquei o x em verde também.
E daí eu pus o 2 em verde também. E o y, lá no sistema de coordenadas cartesianas, eu pus em laranja escuro. E ali também coloquei em laranja escuro. Tá bom? Por que isso? Olha no gráfico. Olha no gráfico. Se você notar em relação à origem do sistema de coordenadas cartesianas, a origem é o ponto zero, olha lá que eu vou desenhar. Do ponto zero até o ponto B, que é onde a reta intercepta o eixo X, formou ou não formou aquele segmento de tamanho 2? Ó, segmento de tamanho 2. E se você olhar no eixo Y, onde a reta intercepta o eixo Y, tudo em relação à origem do sistema, formou ou não formou aquele segmento de tamanho 4? Formou. Então, se você notar o que eu fiz ali embaixo, nessa equação, na última, x sobre o segmento formado em cima dele, que é 2, mais y sobre o segmento formado em cima dele, que é 4, e tudo igual a 1. A isso nós chamamos, então, de forma segmentária. Por quê? Porque formou através de segmentos. Tá? Uma forma genérica de você representar, então, a forma segmentária, Eduardo, seria assim, ó. X sobre A mais Y sobre B igual a 1. Tá? Onde o A seria o segmento que a reta forma com o eixo X em relação à origem, e aquele B minúsculo seria o segmento que a reta forma com o eixo Y em relação à origem. E você notou que a forma segmentária é sempre igual a quanto no final? A 1. É porque eu dividi ali, né? Bom, tá aí. Eduardo, não sei se era isso que você queria saber sobre a forma segmentária, filho? Bom, tá aí. Espero que você tenha entendido e tenha te ajudado de alguma forma, tá bom, meu filho? Um abraço para você, Eduardo. Tchau!